Dizem que monstros não existem. Mas desde o princípio dos tempos, eles vêm nos assombrando. Criaturas imensas e aterrorizantes. Poderia haver alguma verdade por trás dessas lendas? Um grupo real de caçadores de monstros está decidido a descobrir, em uma busca que os levará às profundezas do desconhecido. Caçadores de monstros. Desde que qualquer um consegue se lembrar, tem existido histórias sobre uma cobra gigantesca com a cabeça parecida com a de um cavalo, serpenteando nas águas costeiras da Colômbia Britânica. Durante séculos, essa serpente apareceu na mitologia dos nativos norte-americanos, em pinturas rupestres e nas laterais das canoas baleeiras. Os pioneiros a batizaram de Cadborossauro, devido à baía onde acreditam que ela vive, perto de Victoria, a capital da província. Mas a maioria dos canadenses considerava isso um mito. Até que um dia, em 1937, uma estação baleeira do norte foi palco de uma descoberta incrível. O que parecia ser uma versão mais jovem desta criatura foi retirada da barriga de uma baleia. Isso foi considerado uma prova conclusiva para muitos, até que a carcaça desapareceu sem deixar vestígios. Os cientistas Ed Bausfield e Paul LeBlanc vêm perseguindo o Cadborossauro há 30 anos. Agora, com a ajuda do criptozoólogo Jason Walton, a equipe está tentando reunir provas concretas da existência da criatura. E como ele é, mais ou menos? Mais ou menos deste tamanho. Quase todos os dias, Jason acorda às 4h30 da manhã para iniciar uma vigília matutina na praia. Ele conversou com muitas pessoas que sabem que o Cadborossauro realmente existe. Ele só precisa de imagens para provar isso. Deve haver alguma razão para este animal vir para esta parte do mundo. As serpentes marinhas e outros animais misteriosos são avistados em todo lugar, no mundo inteiro, em todos os oceanos. Mas este animal é visto todos os anos. E nós só podemos achar que é por algum motivo específico. Talvez por razões reprodutivas. E se não fosse o fato de que centenas de pessoas viram exatamente a mesma coisa, isso provavelmente não faria o menor sentido, mas isso é que nos motiva a continuar. O Cadborossauro já foi visto no sul até São Francisco e ao norte até o Alasca. Mas todos os anos é aqui que acontecem as aparições mais frequentes, em Deep Cove, perto de Victoria. A espantosa consistência dos relatos, de donas de casa a pilotos comerciais, é o que traz Paul LeBlanc e Ed Bausfield de volta para cá todos os anos. Como vai você? Deep Cove é uma enseada bastante profunda. E algumas observações sugerem que as fêmeas vêm até as praias aqui e têm os seus filhotes no período noturno, à noite. Então esperamos que alguém consiga, pelo menos, capturar uma espécime bebê que consiga apanhar um, de fato, para que nós possamos passar para o segundo estágio de conhecimento. De conhecimento que precisamos para convencer todos os nossos colegas cientistas de sua existência. Bom, o Cad ainda está no campo da criptozoologia. Quer dizer, ele encontra-se no estágio em que já foi visto, observado, mas ainda não foi capturado. Então, não temos nenhum espécime em laboratório. Diferente da maioria dos seus colegas, Bausfield e LeBlanc estão tão convencidos da existência da criatura que tentaram até classificá-la como uma nova espécie de réptil marinho. Eles acreditam que a agora esquecida carcaça de Naden Harbor em 1937 era um espécime verdadeiro, infelizmente desprezado pelo Museu da Província e perdido para sempre. Mas ainda há testemunhas vivas e que se recordam. Ed e Jason fazem uma visita à casa de Jim Wakeling, um funcionário da estação baleeira onde a criatura foi descoberta dentro da baleia. Eu não sei o que era, mas com certeza não era um peixe. E não era um filhote morto de baleia, isso eu sei. Não tenho dúvida. Retratado nesta fotografia segurando um feto de baleia, Jim Wakeling mostra que sabe a diferença entre a criatura estranha nas docas e um filhote de baleia, como a carcaça foi classificada na época por Francis Kermode, curador do Museu da Província de Victoria.
A cabeça não chegou à Vitória. Eu acho que não chegaram muitas partes dela à Vitória. Então, quando este homem, Cameron, observou, não havia muitas evidências concretas que comprovassem o fato, então ele não levou muito a sério. Como saber o que era, a menos que se compare com alguma outra coisa? Eu não poderia dizer que era um cavalo, poderia? Porque não parecia com um cavalo. Eu não sei o que era. Mas era uma coisa muito estranha, com certeza. Ah, aqui está. É isto. Se aquela coisa aparecesse aqui amanhã flutuando, eu poderia dizer, eu vi uma serpente. Mas eu vi uma serpente mesmo ou o que foi que eu vi? Eu não sei, não é? Vocês também não sabem. Vocês ainda não podem afirmar que era uma serpente marinha, apesar de que parecia ser. Então, preferimos pensar que em algum lugar por aqui alguém tem um crânio de uma serpente marinha empoeirando no fundo de um armário no porão e que um dia podemos encontrá-lo. Na casa de outra testemunha, Jason instala o primeiro conjunto de câmeras ligadas por computador para registrar a criatura em vídeo. Este é o segundo ano do projeto de rastreamento do Caddy, e eles esperam resultados promissores. Bob Iverson, um experiente pescador comercial que conhece bem a vida marinha, acredita ter visto o Cadiborossauro de sua varanda. Eu vi uma coisa, e aquilo parecia com pneus boiando. Um aqui, outro ali, e então eu me levantei, olhei melhor, tentando ver. Aí avistei novamente entre aqui e aquela boina verde, o que é uma boa distância. São uns 15 minutos remando para chegar até lá, e estava se movimentando rápido. E aí ele se virou e voltou. Ed e Jason checam o equipamento para rastrear Caddy. O sistema só é ligado quando detecta movimento na superfície da água. No ano passado, ele revelou alguns intrigantes registros em vídeo de uma criatura nadando através da baía, movendo-se furtivamente em linha reta, ocasionalmente levantando a cabeça para fora d'água. Não parecia se mover como uma foca ou uma baleia. Alguma coisa realmente surgiu ali, mas simplesmente estava longe demais e estava muito escuro. Nós temos essas câmeras instaladas onde ocorrem visões múltiplas todos os anos. Então vai funcionar. Nós esperamos que dê resultado. Existem outras coisas, eu tenho certeza, que estão nos oceanos e que nós não conhecemos. O Megamouth, um tubarão muito grande, de aparência muito estranha, foi apanhado por acidente em um cabo submarino no Havaí. Ninguém jamais havia visto um antes. É um tubarão com quase 6 metros de comprimento e ninguém sabia de sua existência. Então, se hoje nós capturássemos um Cadiborossauro e conseguíssemos trazê-lo para um museu para identificá-lo claramente como uma nova forma de vida marinha que jamais havia sido descrita antes, aí então ele se tornaria real. Aí nós teríamos um corpo para os cientistas trabalharem, fazer testes e examinar. A apenas 2 horas da ilha de Victoria, os cientistas descobriram alguns dos fósseis mais bem preservados de répteis marinhos já encontrados. Jason está investigando esses ossos antigos para determinar uma possível ligação com o Cadiborossauro. Répteis marinhos com 15 metros, como este Elasmossauro, costumava habitar as águas profundas da ilha de Vancouver há 80 milhões de anos. Seria possível que algum tenha sobrevivido até hoje? Você acha que existe alguma característica física comum entre este indivíduo e estes ossos aqui? Bom, os dois têm um corpo longo e esguio. Este parecia possuir uma cauda bastante longa, bem parecida com a deste outro aqui. Certo. Mas nesta fotografia, bem na ponta da cauda, parece haver uma barbatana bifurcada, como a que nós encontramos na cauda de uma lagosta. Acha que pode ser uma criatura viva, natural, ou considera que... Acredito. Eu acho que isto é a carcaça de algum animal. Acho que quando existem 2 zoólogos marinhos que afirmam que aqui existem evidências suficientes para continuar investigando, isso mesmo, eu acho que eles devem continuar investigando. Enquanto isso, as aparições continuam acontecendo. Recentemente, um experiente piloto comercial em um voo rotineiro de instrução avistou um Cadiborossauro nas águas de Deep Cove. Era um voo de treinamento, então o objetivo deste exercício era fazer repetidas decolagens e amaragens. E então nós pousamos bem ao lado daquele objeto na água, que por acaso era o Cadiborossauro. Nós dois olhamos, porque havia 2 pilotos no avião,
Então, nós olhamos um para o outro e dissemos ao mesmo tempo: eu acho que é melhor não encontrar ninguém, porque era como se fosse o Pé Grande ou o monstro de Loch Ness, entende? Uma criatura mítica, e conseguimos vê-lo. O animal estava nadando mais ou menos em linha reta. Ele não estava Não, zigue-zagueando ele de estava um lado nadando para o numa outro. linha reta. O Dr. Ed Bouncefield fez uma visita a Dawn, com o objetivo de voar sobre a mesma região da enseada na mesma época do ano. Ele esperava ver o Cadiborossauro de novo. Então, o seu corpo fazia voltas bem altas. Isso dava para ver através delas. Dava Isso, para enxergar é. através delas. Então não existe nenhum outro animal marinho que... Não. Com certeza nenhum deles poderia... Não poderia ser uma foca, ou um golfinho, ou nenhum outro. Eu os vejo o tempo todo e quando eles saltam, eles espirram água e desaparecem. A essa altitude, não é fácil avistar até mesmo um monstro marinho com tamanho entre 9 e 20 metros. Na verdade, Dawn pensou ter confundido a criatura com um tronco flutuante. Mas quando ele começou a se movimentar, estava nadando mais rápido que o avião. Foi naquela ilha ali em frente que nós vimos o Caddy. Nós pousamos mais a oeste dela, bem ao lado do Caddy. Então, Ed avista alguma coisa misteriosa. Eu acho que vi um tronco flutuando mais ali à frente. Não, mas para... Está quase aqui na frente. Tem um tronco flutuando na superfície, perto da praia. Ok, vamos dar uma olhada. Poderia ser um tronco imenso. Poderia ser alguma outra coisa. Mas quando eles fazem a volta para observar melhor, não encontram nenhum vestígio. Bom, tem uma foca ali na água. Você tá vendo a foca? Estou sim, mas o tronco era um pouco maior do que ela. Só que ele não está em lugar nenhum. É. Bom, eu vi um tronco ali embaixo, 2 pedaços do tronco. E quando nós fizemos a volta e retornamos, o tronco tinha sumido. Aqui estou eu com uma câmera e não tirei nenhuma foto do tal tronco. Isso acontece nas melhores famílias. Durante os meses de maio e junho, a alta estação para as aparições, Jason viajará por toda a Victória para divulgar a criatura, pendurando cartazes e incentivando as testemunhas a dar depoimentos. Temos que manter nossos olhos bem abertos, porque estas criaturas aparecem depressa e depois desaparecem. Você pode estar olhando alguma outra coisa ou passeando com um equipamento fotográfico e aí, de repente, lá está ela. Mas o melhor é manter os olhos na água. Se você prestar atenção, pode conseguir fotografar o Caddy. Os cartazes estão espalhados. O equipamento fotográfico está instalado. E agora Jason acredita que é só uma questão de tempo e de sorte. Até que eles tenham um encontro genuíno com o Cadiborossauro. O encontro documentado que transformará o mito em realidade. Até lá, ele ainda pode ser encontrado nas primeiras horas da manhã vasculhando as praias, observando as frias águas esverdeadas da ilha de Vancouver. As profundezas dos oceanos ainda abrigam muitos mistérios, muitos territórios desconhecidos, muitas criaturas que ainda estamos por descobrir. Mas que tal encontrar cara a cara uma fera mítica gigantesca a poucas horas de uma grande metrópole? Aqui no sudeste da Austrália, não muito longe de Sydney, as pessoas afirmam ter encontrado um macaco gigantesco, um pé grande que eles chamam de Yowie. Conhecido por ser um caçador inteligente e selvagem, ele vagueia pelas florestas do interior e pelos quintais, procurando por alguma coisa para comer. Não é à toa que esta fera enorme com 3 metros de altura vem deixando as pessoas apavoradas há séculos. A dilaceração indica a morte de animais pelo Yowie. Decapitação, o pescoço quebrado, desmembramento do corpo... Todas essas coisas não me deixam muito tranquilo. Me disseram que podia ser um canguru, um wallaby, um wombat, qualquer coisa, mas o que eu ouvi ali na floresta foi uma coisa que nunca tinha ouvido antes e eu não conseguiria descrever aquele rugido para mais ninguém. Era muito ameaçador, era muito selvagem e era dirigido contra mim. Aquilo fez o cabelo da minha nuca ficar literalmente em pé. Eu fico todo arrepiado toda vez que eu penso naquilo. Para os aborígenes, esse homem peludo e assustador já estava aqui nessas terras antigas quando eles chegaram.
Os primeiros moradores da Austrália ouviram falar nessas lendas e logo as histórias de pessoas que atiravam no homem macaco encheram as páginas dos jornais. Até hoje, em algumas áreas rurais, o Yowie continua sendo uma aterrorizante fera noturna, uma criatura feroz que mata brutalmente e sem hesitação. O barulho das pegadas parecia de gente, só que maiores, como se colocasse os pés no chão com muito cuidado, e dava para ouvir os galhos quebrando, os arbustos se mexendo, cedendo com o peso dele. O Yowie ficou na minha frente. Ele tinha 1,80 m e estava de pé no mato. Ele atravessou o arbusto e rugiu na minha cara. Depois ele saiu correndo pela floresta numa velocidade incrível, arrastando tudo pelo caminho como um trator enlouquecido. Acho que esta é a melhor maneira de descrevê-lo. Ele arrancava tudo pelo caminho e rugia. Dean Harrison e a equipe australiana de pesquisa de hominídeos estão em uma missão. Trabalhando frequentemente na escuridão total, eles estão utilizando sofisticados equipamentos de visão noturna e de rastreamento para localizar o Yowie. Eles afirmam que estão fazendo um intrincado jogo de esconde-esconde com a criatura. Ex-fisiculturista e fã de Elvis, Dean é um homem determinado, liderando sua própria equipe de combatentes. Eles vieram para Blue Mountains, perto de Sydney, para vasculhar a floresta e conhecer a casa de testemunhas recentes do Yowie. Nós temos mais evidências que sugerem que a criatura existe. Só que nenhuma pessoa a encontrou? Claro, poderia ser um erro, uma farsa. 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas. Onde fica essa linha que separa a ficção da realidade? As pessoas dizem, não pode ser. E eu pergunto, por que não? Além de Dean, outros membros importantes da equipe incluem Ashley Mills, um especialista em eletrônica e rastreamento, Trevor Smith, joalheiro e especialista em mapas, além de diversos comerciantes, advogados e esportistas esperando por um encontro com o Yowie. E eles não se decepcionaram. Expedições anteriores revelaram o que eles acreditam ser tocas do Yowie, pegadas e mordidas em árvores, para não mencionar pedras atiradas contra eles em diversas ocasiões. Certo. Ashley acabou de ter um avistamento perfeito, em plena luz do dia. 2 pedras jogadas contra ele. Depois aquela coisa correu e se escondeu, mas ele disse que a viu. O incidente que deu início a tudo para Dean aconteceu tarde da noite, quando ele estava correndo em uma floresta perto das ruas de um bairro de sua cidade. Quando parou para conversar ao telefone com sua mulher, ele começou a ouvir um barulho nos arbustos. Eu ouvi os galhos sendo quebrados e o que quer que fosse estava chegando bem perto. Eu disse para minha mulher, Dona, acho que tem alguém me seguindo. Quando eu me virei um pouquinho, eu vi aquela silhueta enorme parada bem ali, atrás da folhagem. Então, ele foi se esgueirando por trás dos arbustos. E aí eu pensei, oh meu Deus, o que é isso? E quando eu dei o primeiro passo, ele começou a correr atrás de mim. Foi o rugido mais horrível, mais assustador que eu já ouvi na vida. Parecia alguma coisa entre um leão e um urso ao mesmo tempo. Quando eu corri, aquela coisa disparou em alta velocidade. Ele entrou no mato, passou pela minha esquerda e correu a uma velocidade 4 vezes maior que a minha, pela folhagem, onde eu mal conseguia andar por causa da escuridão. Ele rosnava e rugia o tempo todo e a cada passo dava um berro gutural. Era diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto na vida e nada que Hollywood já tenha inventado. Era muito poderoso. Se aquela coisa tivesse me apanhado, eu não sei se ia ter tempo de gritar. Teria quebrado meu pescoço como um palito de dentes, bem desse jeito. Como pode uma criatura dessas ainda existir? Alguns cientistas especulam que talvez seja um descendente de um gigantesco macaco primitivo de 3 metros, o Gigantopithecus black, que antigamente habitava a Ásia. Baseado em dezenas de relatórios de aparições, Dean e seu grupo acreditam que a criatura pode ter migrado aqui para as Blue Mountains, que hoje em dia é uma reserva florestal. Um território antigo que abriga várias espécies raras de animais e plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Nos Estados Unidos, eu até acredito que algumas pessoas podem ver ursos e confundi-los com o pé grande. Mas na Austrália não existe quase nada com o tamanho, peso e aparência geral do Yowie. E algumas das descrições das testemunhas são muito parecidas
e bastante impressionantes. Essas pessoas viram alguma coisa muito semelhante, elas não poderiam estar todas enganadas. De volta à sua base, Dean e a equipe preparam um equipamento de vigilância para instalá-lo na casa de uma das testemunhas. Nós fomos chamados no país inteiro por causa do Yowie e estamos tendo sorte suficiente para estar em uma posição que nos permite tentar ajudar essas pessoas. Existe alguma coisa por aí, pelo que nos contaram, que anda roubando as iscas dos baldes. Vamos registrar tudo em vídeo. Jerry O'Connor chamou a equipe depois de diversos encontros dramáticos com o Yowie. Agora, câmeras infravermelhas vão determinar exatamente o que está roubando o conteúdo dos baldes de iscas de Jerry. Ontem à noite, eu deixei isto aqui e não mexi mais. O encontro aconteceu de madrugada. Jerry foi acordado por barulhos do lado de fora de sua janela. Quando ele se levantou para verificar, não conseguiu acreditar em seus olhos. E eu saí na manhã seguinte, depois de ver aquela silhueta passar. E eu fiquei no lugar e eu tenho 1,90 m. E calculo que a cabeça dele, quando passou, batia mais ou menos aqui. Então ele parecia ter uns 2,5 m. Conforme a equipe instala diversas câmeras infravermelhas e fios em torno do perímetro do local, Dean verifica uma outra área ali perto, mostrando um dos sinais inconfundíveis do Yowie, as marcas de mordidas. Esta é a maior das mordidas em árvores que encontramos. Isso aqui é incrível, Jerry, mas é uma coisa bem característica das Blue Mountains. O que nós temos aqui são marcas muito claras de caninos neste lugar. Tá vendo? Dean e os outros especialistas acreditam que o animal morde as árvores para ter acesso às larvas ou lagartas dentro da polpa sob a casca. Tá legal, pessoal. Algum de vocês pode virar a luz aqui para as câmeras para ver se elas estão funcionando ou não? Claro, aguenta aí. Quando o trabalho no sistema de vigilância em torno da casa está quase completo, a equipe de pesquisa de hominídeos recebe outra chamada. A apenas 1,5 km dali fica uma rua que teve mais aparições do que gostaria. Existe uma rua, em particular, nesta cidade, onde moram 60 pessoas. As 60 pessoas naquela rua já encontraram a mesma criatura nos últimos 15 anos. A equipe chega à casa de Neil Black, um professor local que afirma que ele e sua família têm um Yowie morando no pântano no quintal de sua casa. E mais, que eles o têm alimentado. Nós descobrimos que, deixando comida para ele e depois saindo para procurá-lo, ele gostava disso. E nós chegamos à conclusão que talvez este Yowie fosse um filhote muito jovem e gostava da brincadeira. E todas as sextas à noite, depois do trabalho e antecipando o fim de semana, nós perseguimos esta criatura pela floresta com vizinhos e correndo atrás dele durante horas. Então nós chegamos à conclusão que sua brincadeira preferida era o esconde-esconde. Encontros passados indicam que o Yowie é atraído pelo cheiro de comida. Então eles decidem deixar lá fora algumas linguiças recém-cozidas para atrair a fera. O equipamento de vigilância está instalado em uma barraca ali perto. O que me impressionou foi o seu peso. Ele era claramente muito pesado. Também era claramente muito forte e muito rápido. Acho que foi isso que me impressionou tanto. Não parecia uma pessoa, não existe forma de descrevê-lo. Depois de ouvi-lo, qualquer pessoa que tenha ouvido vai dizer isso não é normal. Mas mesmo depois de algumas horas, não há movimento no local e a isca permanece intacta. O Yowie não vai cair esta noite. É hora de uma mudança nos planos. No dia seguinte, indiferente ao resultado negativo, a equipe de pesquisa de hominídeos continua partindo por uma trilha através de uma floresta infestada de cobras e sanguessugas. Pode ser perigoso, mas o próprio Dean já teve um encontro com o Yowie aqui antes. Vamos tentar encontrar alguma pista. Dean, quanto falta ainda? Esse sinal é muito animador. Folhagens recém-quebradas como esta significam que tem alguma coisa bem grande aqui na área, que está se movimentando, e isso ainda está bem fresco, então eu acho que estamos no caminho.
Eu estive aqui há 2 anos. A quantidade de ação que nós temos por aqui não perde para nenhuma outra área que já estivemos na Austrália. Isso. Mantenha o passo. Não façam barulho. Direto ali, pelo outro lado, fica a trilha por onde ele vem. A equipe vai acampar nesta plataforma rochosa, vasculhando a escuridão em uma vigília durante toda a noite para capturar a fera. Uma vez nós fizemos barulho. E ele veio por trás, mas parou onde estava. Fez toda a volta e nos rodeou ali pelo outro lado das árvores. Ele nos seguiu a noite inteira daquela vez. Ficou com a gente de 6 a 8 horas. Na tentativa de visualizar o Yoi, o silêncio é muito importante. Precisamos ficar muito quietos. Alguns Yoi são curiosos, mas outros, quando sentem que você está por ali, pegam outro caminho e tentam encontrar alimento em outro lugar. Então precisamos ficar muito quietos, sem fazer nenhum barulho, sem abrir nenhuma lata de refrigerante, nem nada desse tipo. Ficamos ali sentados por 1 hora sem fazer barulho, às vezes 2, às vezes 3. Mas depois que ele já está por perto e sabe que você está por ali, se você fizer qualquer barulhinho, aí então começa a diversão. Fizemos isso várias vezes nas Blue Mountains. Nós podemos passar a noite inteira brincando de esconde-esconde com ele. O Yoi é muito inteligente. Ele aprende as coisas. Ele sabe onde estão as ferramentas, onde estão as armas. Ele atira pedras enormes contra nós. Ninguém pode ser ingênuo a ponto de pensar que aqui na floresta é mais inteligente do que ele. Ele mora aqui há muitos anos e nós precisamos respeitá-lo. Nós já tivemos registros aqui, aqui e aqui. Então, eu sugiro que Trevor e Mike podem ir por este lado aqui. Eu e Ash vamos seguir essa trilha até aqui embaixo, mas se alguém perceber alguma coisa, avise pelo rádio. Em que canal? 23. Façam contato a cada meia hora. Então, combinado. A cada meia hora. O grupo se divide. Cada homem tomando uma trilha diferente através da floresta, esperando encontrar o Yoi desprevenido. O medo pode dominar uma pessoa. Sabendo que essa criatura está por aqui, vendo seus rastros e o ouvindo, quem sabe vendo o Yoi, é assustador. Os olhos são importantes. Aqueles olhos vermelhos e brilhantes que indicam que ali está um Yoi. Pelas experiências passadas, esta é a trilha que ele sempre utiliza. E a primeira coisa que você ouve são os galhos quebrando lá no fundo do vale. Depois você ouve alguns passos, e então vem aquela corrida trovejante, subindo a encosta do vale. Parece um elefante com 2 pernas, pisoteando e quebrando tudo em seu caminho. E correndo pelo mato, aqui ao longo das beiradas ali, direto para cima de nós. A caçada dura quase toda a noite. E várias vezes escutam-se barulhos altos na floresta. Mas no final, continuam sem ver o Yoi, sem filmá-lo. E ele continua arisco como sempre. O Yoi é um mestre em seu próprio habitat. Sua habilidade em esconder-se é o segredo da sua sobrevivência. O fato dele ter sobrevivido durante tantos anos apenas com avistamentos rápidos somente prova o tamanho da sua inteligência. Ele é um grande predador e eu posso afirmar que ele é inteligente. Ele é ardiloso. Nós já o vimos nos espreitando atrás das árvores. Ele pensa. E pensa de verdade. As suas ações são todas deliberadas. Enquanto nós, como grupo e também pessoalmente, acreditarmos na existência do Yoi, eu tenho certeza de que eu e o Dean e todo o resto do grupo vamos continuar até conseguirmos boas imagens em vídeo, suficientes para afirmar, vejam, é um Yoi. Então,
Os céticos vão aparecer, aí vamos mostrar mais filmes e afirmar: olha aqui, continuam aparecendo, está tudo aqui em vídeo. Por que não acreditam em nós? Quando ele estiver numa jaula ou morto numa mesa de laboratório, só aí as pessoas vão acreditar. Mas nós não queremos chegar a esse ponto. Então estamos entre a cruz e a espada. Ignorando os céticos, os caçadores do Yowie continuam em sua busca incansável para provar a existência do homem macaco gigante da Austrália. Até agora, eles não têm um espécime nem imagens, mas continuam a registrar as aparições e desfrutar seus encontros pessoais com esta criatura feroz. Os monstros aparecem sob diversas formas. Alguns, como o Yowie, começaram como uma lenda e permanecem no campo da criptozoologia. Outros, como o tigre da Tasmânia, claramente já existiram, até seu desaparecimento da face da Terra. Desapareceram mesmo? Eu avistei aquele animal estranho a uns 400 metros de distância. Lembrava um cachorro em sua aparência, mas não era cachorro nenhum. Ninguém pode jamais afirmar quando o último indivíduo de uma espécie está extinto. Eu acho que o tigre da Tasmânia ainda está por aí porque há relatos demais sobre ele para que se possa ignorá-lo. Tasmânia. Uma ilha solitária ao sul da costa da Austrália. Essas florestas úmidas abrigaram uma das grandes aberrações genéticas da natureza, um estranho elo perdido com o passado. Eles eram chamados de tigre da Tasmânia ou Thylacine, um predador ardiloso, temido por suas imensas mandíbulas e sua habilidade de arrancar a cabeça de suas vítimas. Para os pioneiros do século XIX, o tigre da Tasmânia era um mistério, uma assombração, raramente visto, mas às vezes ouvido. As histórias sobre sua aparência assustadora e comportamento brutal os aterrorizavam. Ele era um conjunto primitivo de partes de animais, pernas de canguru, pele de tigre, e uma mordida impressionante de 120 graus, mais parecido com um réptil do que com um mamífero. É fácil entender por que os pioneiros o chamavam de monstro. É claro que também havia depoimentos sensacionais sobre seus hábitos alimentares, sobre a forma que ele dilacerava e abria o peito de suas vítimas, sugando sangue e devorando o coração e outros órgãos. Parecia que um vampiro andava solta. Então, qualquer ataque às ovelhas tornava-se um ataque de Thylacine. Como os aldeões na história de Frankenstein, os moradores da Tasmânia decidiram destruir o monstro. O tigre era um assassino cruel que precisava ser detido. Então, rapidamente, ele foi caçado até a extinção. Mas Cole Bailey, um esportista e escritor, acredita que o animal ainda existe. Hoje ele encontra-se em meio a uma caçada, vasculhando os vales montanhosos da Tasmânia atrás dessa criatura esquiva. Pesquisar e procurar pelo Thylacine tornou-se um trabalho em tempo integral para Cole. Não há nada mais que preencha tanto a minha vida hoje quanto tentar localizar o arisco-tigre da Tasmânia. O último depoimento que eu colhi nesta região em particular aconteceu há poucos anos. Então eu tenho bastante certeza de que os tigres ainda estão vivendo nesta parte do país, no sudoeste. Como esse misterioso predador poderia ter voltado dos mortos? De acordo com a ciência, o tigre da Tasmânia desapareceu há cerca de 70 anos. Depois que o governo determinou uma recompensa por sua cabeça no final do século XIX, foram construídas armadilhas, prêmios foram estabelecidos e os animais foram capturados e mortos. Até que em 1936, o último tigre da Tasmânia foi declarado morto e a espécie oficialmente erradicada. Mas Cole acredita ter visto esse fantasma bem vivo. Foi há 3 décadas, em um rio da Austrália, que Cole viu alguma coisa na margem que viria a mudar sua vida. Ele lembrava um cachorro realmente em sua aparência, mas não era um cachorro. Ele se movimentava como se fosse um canguru. O andar peculiar desse primo marsupial do canguru convenceu Cole de que ele havia de fato visto um Thylacine. Ele seguiu as pegadas em terra, mas perdeu sua trilha entre dezenas de outras variedades. Este foi o começo de sua longa busca pelo tigre da Tasmânia.
Quase 20 anos depois, em um acampamento rotineiro na floresta, ele teve um outro encontro. Era de manhã bem cedo. E do nada começou aquele misterioso yip-yip-yip, como um cachorro fox terrier, um yip-yip agudo e quase imediatamente um eco. Assim. Fiquei fascinado. Era exatamente assim que o velho aborígene havia me contado que o tigre da Tasmânia fazia. E eu sabia, no fundo, que o tigre estava ali e senti muita satisfação em ouvir aquilo. Hoje em dia, Cole vai diversas vezes por semana para o interior em busca do misterioso thylacine. Andar nas florestas da Tasmânia pode ser perigoso. Cole encontra um dos répteis mais venenosos e agressivos do mundo, a cobra-tigre. Para não falar das gigantescas sanguessugas e os arbustos densos e afiados. Isso aqui é bem difícil. São muitas subidas e depois as descidas na volta, e é perigoso nos dois sentidos. Ao longo deste corredor, aconteceram diversas aparições do carnívoro lendário em anos recentes. Lenhadores e mineiros prestaram depoimentos. Existem também trilhas intrigantes ao longo do caminho. E quanto mais longe ele vai, mais convencido fica de que está no caminho certo. Recentemente, a busca de Cole levou centenas de metros montanha acima até um grupo de cavernas escondidas onde ele acredita que o tigre passa as noites. Eu cheguei tão perto que podia sentir seu cheiro numa manhã e fiquei a 1 minuto do tigre. Ele é muito ardiloso, é muito arisco. Esse animal nos coloca onde ele quer e ele é muito esquivo. Mas as pessoas simplesmente não estão fazendo a relação com o tigre. Eles podem vê-lo, outras pessoas podem vê-lo, mas quem o vê não estava esperando encontrar com ele. Então, leva um grande choque durante alguns segundos. Mas eu e outras pessoas que vêm para a floresta procurar pelo tigre jamais conseguimos encontrá-lo. Mas vemos muitos sinais e isso me convence de que minha busca não é em vão. É uma questão de perseverança e um dia, talvez, a sorte fique do meu lado. A centenas de quilômetros das selvas da Tasmânia, um projeto iniciado em Sydney terá um impacto enorme sobre a busca de Cole. Lembrando o enredo de Parque dos Dinossauros, uma experiência de clonagem está sendo desenvolvida. Se o thylacine está realmente extinto, então o Museu Australiano pretende trazê-lo de volta à vida. Nós descobrimos um filhote de thylacine preservado em Formol. Um animal que todos pensávamos e aceitávamos estar extinto desde 1936. Na realidade, havia sido preservado por um colecionador da Tasmânia em 1866. Ao conservar este filhote, ele nos deu a possibilidade futura de preservar o seu DNA. Então nós vimos nesse filhote preservado uma oportunidade, mesmo contra uma multidão de pessoas que diziam que isso era impossível, que não íamos conseguir. E quando nós terminamos, tínhamos em mão um maravilhoso DNA de alta qualidade e em grande quantidade. Nós tínhamos o DNA completo do thylacine. A clonagem desagrada muitas pessoas. O thylacine era muito assustador para muitos, mas será que quando começarmos a trabalhar com seu DNA, estaremos criando um novo tipo de monstro? Existem muitas pessoas que questionaram, mas e se ele criar algum tipo de monstro genético? Pode ser que você crie algum tipo de canguru com listras? Ou se você usar na clonagem um animal como o diabo da Tasmânia, será que vai ser grande como o thylacine, mas parecer com o diabo da Tasmânia? Qual o resultado disso? Mas a única coisa que vamos utilizar para criar este animal é a receita para um thylacine, é o DNA de um thylacine. Então eu não espero nenhum tipo de aberração monstruosa como resultado que vai escapar e devorar a população de Sydney. Eu acho que vamos recuperar o thylacine e é com isso que estamos contando. Um monte de besteira. Para que clonar um animal que ainda está por aqui? É uma brincadeira de $1 milhão. É uma aposta alta. E vai levar um monte de dinheiro, um monte de tempo. E só 5% de chance para dar certo. Eu acho que em vários aspectos este projeto é uma coisa ameaçadora para essas pessoas. Se eu quiser cortar o assunto rapidamente, vou dizer para pararem de procurar por assombrações nas florestas, porque elas podem ou não podem estar lá, e eu, pessoalmente, acho que não estão.
E o fato de que vamos tentar recuperar um deles é uma forma de cortar toda a magia que existe nessa busca nas florestas, nos recantos escuros da Terra, por estas criaturas misteriosas. Mesmo assim, existe uma dignidade à moda antiga na busca de Cole. O tipo de determinação que não é encontrada em um tubo de ensaio. É aqui que eu sempre suspeitei que ele morasse, bem aqui, nesta pequena plataforma. Acho que ele esteve aqui. Deve ter me ouvido chegando ali pelo outro lado daquela árvore, e então ele escapou por aqui. Mas o cheiro continuou durante bons minutos. Aí eu percebi que o animal tinha ido embora. Se o Thylacine for encontrado, algumas pessoas acreditam que será aqui, 160 quilômetros ao norte do acampamento de Cole. Nós achamos que há mais Thylacines na área de Mole Creek do que no nordeste ou no sul. Ser uma caçadora dos tigres, a única mulher caçadora dos tigres, tornou-se um problema. É uma pena que os outros entusiastas não queiram se reunir a mim e dividir as informações. E sendo mulher, eu não gosto de entrar na floresta com outras mulheres. O que nós estabelecemos foi um centro de pesquisas do tigre da Tasmânia. Nós temos o crânio de um Thylacine encontrado por nós. Eu vou pegá-lo. Este aqui é o sujeito que nós encontramos na costa noroeste. Ele foi encontrado em uma caverna. Este aqui foi datado por radiocarbono. Foi encontrado em 1995 e não tinha mais do que 2 anos de idade. Então, provavelmente, foi uma das maiores descobertas que fizemos. Existem algumas evidências muito interessantes e eu mesmo encontrei algumas que sugerem que há restos do Thylacine mesmo no território da Austrália e que, em termos de radiocarbono, são modernos. E tendo eu mesmo encontrado um destes, mais uma vez sou cauteloso. Existem muitas coisas que podem resultar em datações erradas por radiocarbono. A contaminação por fontes modernas de carbono em um espécime pode resultar em uma data equivocadamente recente. Nós encontramos algumas fezes que esperamos ser do Thylacine. Aqui estão 2. Normalmente, classificamos pelo tamanho. É difícil determinar a diferença entre as fezes do diabo da Tasmânia e do Thylacine. Os caçadores do Thylacine são uma raça estranha. Nunca ficamos juntos. Sabemos uns dos outros, toleramos uns aos outros e até mesmo admiramos uns aos outros, mas jamais nos reunimos e trocamos informações porque existe um certo teor de ciúme envolvido nisso. E cada um de nós tem seus próprios métodos e segredos. Mas um fato estranho mantém os caçadores como Cole nessa busca. Apesar de estar oficialmente extinto, o tigre da Tasmânia permanece protegido como espécie ameaçada, fazendo com que muitas pessoas especulem que sua verdadeira história permanece em segredo. Há menos de 20 anos, 2 homens foram processados por tentar capturar um animal que oficialmente estava extinto. Foi uma situação ridícula, então o governo deve saber bem mais do que quer demonstrar. Existem alguns religiosos fundamentalistas que dizem que isto é brincar de Deus quando interferimos no curso das coisas e que isso é uma coisa horrível de se fazer. Minha resposta a estas pessoas é muito simples. Eu acho que nós brincamos de Deus quando exterminamos o animal. Foi aí que nosso comportamento foi inapropriado. Se havia uma época para censurar as atividades, foi aquela. O que estamos tentando fazer é brincar de humanos inteligentes e desfazer o que fizemos quando nos comportamos equivocadamente. Esta sala aqui, eu acho que podemos chamá-la de meu templo ao tigre da Tasmânia. Não aprendemos com esse erro, e esse foi só um. Mas este animal sofreu o maior genocídio contra uma espécie em qualquer lugar do mundo. O que aconteceu com o tigre da Tasmânia foi a eliminação total, mas felizmente alguns sobreviveram. E a espécie se mantém até hoje porque alguns poucos conseguiram escapar da matança. Com o passar dos anos, as pessoas tornaram-se mais simpáticas ao Thylacine. Talvez seja por causa das imagens do último animal vivendo solitariamente no zoológico de Hobart, ou talvez seja o fato de que descobriu-se que os cães selvagens eram os verdadeiros responsáveis pela maioria das mortes de ovelhas. Quando nos deparamos com experiências genéticas, precisamos imaginar que novos monstros poderemos estar criando.
E então a busca de Cole pela verdadeira criatura torna-se uma corrida contra o tempo para provar sua existência, antes que a ciência adiante-se rumo ao desconhecido. Este último animal, este último representante da espécie, de seu gênero, de uma família de marsupiais únicos, foi tratado com desrespeito, foi tratado com desprezo. E partiu silenciosamente, sem um ganido, e desapareceu antes que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Compreender isso me revolta como biólogo. Quem é o monstro aqui? O Thylacine ou nós? É como uma guerra. O que você vai fazer quando as balas começarem a atingir você? É parecido com isso, quando você vê um tigre da Tasmânia. O que vai fazer quando realmente vir o tigre? Vai andar na direção dele, ficar parado ou vai recuar? Enfrentei essa questão e sonhei com ela muitas vezes. Eu acordava e lá estava o tigre, mas era só um sonho. O Thylacine sairá dos nossos sonhos e voltará para o nosso mundo? Ele já estaria aqui. Nosso planeta fica cada vez menor, mas ainda existe tanta coisa sobre ele que ainda não conhecemos. Tantos reinos inexplorados, tantas criaturas fantásticas que ainda não foram descobertas. Alguns recantos sombrios foram povoados com mitos e demônios, os temores obscuros da nossa imaginação. Ainda assim, quem pode afirmar que em alguns deles, os mitos não podem ser reais?